Não, tá. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco estaremos iniciando a nossa live. Boa noite, Francisco. Boa noite, Thiago. Aguardar aí, a gente vai estar iniciando aí a nossa live, dando sequência, né, as lives que a gente já vem. A de hoje vai ser sobre motociclista. A gente chamando a atenção, né, desse tema desse ano, Francisco, do respeito e da responsabilidade para que as pessoas pratiquem no trânsito. Então, a gente vai É, estar tratando hoje com a temática do motociclista. Vamos ter aí a presença do especialista aí, do Walter, conhecimento vasto na área. Tem também o Francisco, que vai estar aqui auxiliando a gente. Francisco, que atua na área cotidianamente aí no trânsito, né? Aguardando a chegada. verdade. Boa noite, Alain. Só aguardando o chamado do Walter aqui para a gente estar iniciando. Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Ponto, show de bola. Estou aguardando o chamado do Walter aqui para a gente estar iniciando. Josimar, presença ilustre aqui. Josimar Amaral. Boa noite, Juliana. Obrigado. É isso aí. Viva o Maio Amarelo. A gente chama. Tem um mês do Maio Amarelo, né, para alertar sobre os riscos do comportamento inseguro no trânsito. Esse ano a gente está com a temática do respeito e responsabilidade e pratique no trânsito, mas o Maio Amarelo é todo ano. No decorrer do ano aí, todo ano a gente tem acidentes, a gente tem diversas vítimas aí, é uma segunda pandemia. É uma segunda pandemia. O Walter não fez o chamado aqui ainda, deixa eu chamar ele. De Walter. Boa noite, Noemi. Seja bem-vinda. A gente já vai estar iniciando, estou aguardando a presença do Walter aqui no pedido só. Vou encaminhar aqui, eu vou caminhar. Boa noite, Adelmo.
Eu acho que deu um probleminha lá, Francisco, pro Walter estar acessando. Né? Deixa eu ver se ele. Dá um tempo para ele entrar aí. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele. Pronto, mandei aqui uma mensagem aqui para ele. Pronto, boa noite, Antônio Carlos. Pronto, resolvido aqui. Mandei o convite para ele aí, Francisco. Vamos estar iniciando. Aí, à medida que ele for entrando aqui, a gente já vai buscando o assunto. Boa noite, Bianca. Deixa eu ver. Estou conectado, eu vejo você, estou vendo tudo para você. O Walter está tendo uma dificuldadezinha que eu acho que ele não estava seguindo a página. Alan. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Pronto. Aí, agora, perfeito. Pronto. Boa noite, seu Walter. Boa noite, Francisco, Thiago e todos que nos acompanham. Eu ainda estou tentando entrar via computador, mas vou aqui pelo celular até que eu consiga ali. No computador eu vejo tu, Thiago, e o Francisco, e não vejo e não consigo solicitar para vocês a minha entrada. Eu acho. Perfeito. Eu acredito que só vá pelo celular. Mas Agora a gente vai se adaptando aqui. Estou sem som. A gente vai se adaptando aqui.
Bem, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma live, dando sequência às lives do Observatório, em alusão ao Maio Amarelo. Acho que o Walter acabou caindo aí, mas ele já vai entrar novamente. Então, o que ocorre? Perfeito, Walter, só pelo celular mesmo. Nós vamos estar tratando hoje a temática do motociclista, dando sequência às lives que a gente já vinha fazendo. Já tivemos lives aí sobre os rodoviários. Tá me ouvindo bem aí, Francisco? Francisco, boa noite. Francisco, se você estiver me ouvindo aí, faz um sinal. Beleza, obrigado, Bianca. Então, dando sequência às lives, Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Nossa temática hoje é motociclista. Para hoje a gente tem como convidado aí o Walter. Walter tem uma grande representatividade aí com o público de duas rodas. Eu vou pedir ele para que ele faça uma pequena apresentação aí, logo em seguida o Francisco, para que a gente dê sequência. Nossa temática, como eu já falei, hoje é motociclista, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. A gente vai estar abordando aí as diversas questões voltadas a esse público de duas rodas, apresentando também aí as mudanças que vieram aí com a 14071, entraram em vigor agora no último dia 12, e que afetam diretamente esse público, e tratar também sobre alguns temas que já vêm sendo debatidos, principalmente com o advento da pandemia e o aumento do número de motociclistas, seja trabalhando como motofrete, seja trabalhando como mototáxi. Walter, boa noite. Faça a sua apresentação, hein? Boa noite, Thiago. Boa noite, Francisco. Boa noite especial a Bianca, que me possibilita conhecer os amigos, nem que for por vídeo, mas é uma guerreira, grande parceira, e não é diferente de vocês que está à frente desta responsabilidade. Bem, eu sou motociclista, com muito orgulho, e sobre uma moto me possibilitou fazer alguns cursos de nível superior, do qual eu me alegro muito. Sobre uma moto eu consegui me formar em Direito, fiz Engenharia de Trânsito, me pós-graduei, sou instrutor de trânsito, diretor-geral de ensino em CFC, enfim. Pelo menos citei os principais e quero ver se estou qualificado para bater um papo com os amigos, e não de fazer uma live, mas conversar, aprender. Estou aqui para aprender. Eu ensino o que eu aprendi, mas também quero aprender com os amigos aí. É de suma importância. Não, com certeza. É uma troca de experiência. Aqui, na realidade, é um bate-papo. Walter, eu estava conversando com ele antes da gente iniciar aqui, eu peguei o currículo dele para olhar, fiquei abismado. Então, é uma experiência muito grande, principalmente numa seara, que é a seara da regulamentação dos motociclistas. Motociclista, motofretista, mototaxista, que é uma dificuldade muito grande, principalmente aqui na nossa região. Eu acredito que a nível Brasil também tem muito ainda essa dificuldade na maior parte das regiões. Que a importância de se regulamentar essa categoria, ainda mais a importância de se qualificar essa categoria, que se já era importante, com o advento da pandemia se tornou mais importante ainda. Francisco, está me ouvindo aí, Francisco? Tudo bem, hein? Eu acho que o Francisco está sem áudio. Imaginamos que sim, né? Tranquilo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, para me verificar, mas eu acredito que o Francisco ficou sem áudio. Mas bem, Walter, vamos dar seguimento aqui, até eu conseguir o retorno aqui do Francisco. Walter, vinha comentando anteriormente, com o advento agora da 14071, algumas mudanças vieram especificamente direcionadas ao público de duas rodas. Dentre essas mudanças, Walter, a gente pode citar aí, eu acredito que essa daí é de um conhecimento mais comum até com o público de duas rodas, que é a questão do transporte da criança, que teve alteração da idade, também a questão de algumas infrações que teve alteração em sua gravidade e até mesmo na sua descrição.
Eu queria que você comentasse um pouco, Walter, o que você achou dessas mudanças, qual é o seu entendimento sobre essas mudanças que vieram aí para o público de duas rodas? Eu penso, como vários outros colegas pensam, que essa questão ela deveria ser mais debatida com os técnicos, né? E nós temos vários nomes aí no Brasil, Júliver, Josimar Amaral, Ordeli, tantos outros, cujos foram os meus professores. Esta emenda feita ao CTB, ela poderia ser um pouco melhor do que foi. Até poderia trazer uma ênfase melhor para o público de duas rodas. Porém, eu acho que ela foi assim bem sucinta. Evidentemente, aliviando na questão da penalidade caso o motociclista esqueça o farol da moto acesa. Antigamente era gravíssimo, hoje ela já é mais suave, vamos dizer assim, para, né, usar um linguajar mais coloquial. Esta alteração de 7 anos para 10 anos eu entendo que é salutar, porque uma criança de 10 anos ela tem mais esclarecimento, mais capacidade, inclusive tamanho, para se comportar ali como passageira de uma motocicleta. Enquanto que a de 7 anos, não que ela seria tão diferente, mas dependendo de uma criança de 7 anos, o tamanho dela, de repente, não seja satisfatório para o transporte de motocicleta. Mas vamos deixar uma coisa muito clara aqui de largada. Bicicleta, duas rodas e motocicletas é perigoso? Ele é um veículo perigoso? Quem nos ouve, quem está participando conosco nesse nosso bate-papo, entende como um veículo perigoso? Se eu olhar aqui, até vou olhar aqui vou acompanhar aqui na outra tela aqui as perguntas para ver se alguém me responde, porque eu digo que não é perigoso. Tudo é perigoso, ao mesmo tempo não é perigoso, desde que a pessoa tenha técnica para manusear um veículo, uma faca, uma arma, desde que ela tenha perícia sobre aquele equipamento, ou sobre o veículo, ou sobre a moto, ou sobre a bicicleta, ou patinete, ou skate, porque se não tiver técnica, é certo que vai provocar acidente para si e para terceiros. Por isso, eu sou defensor, através dos cursos que eu fiz, eu fui tendo esta consciência, que a gente tem que se preparar para realmente ser uma pessoa técnica sobre um veículo, que a pergunta que eu fiz, maciçamente, muitos dirão que é um veículo perigoso, muitos pais dirão que não vão permitir que os filhos comprem, ou pelo menos se abstenham da motocicleta, porque ela mata, e mata. Mas, na verdade, ela não mata. Moto não mata pessoas, é pessoas que matam pessoas, ou que matam pessoas. A moto sozinha, por si só, ela não provoca acidente, se ela estiver parada, estagnada. A forma de condução que vai dizer se realmente ela é perigosa ou não. Aí fica a pergunta: quem é mais perigoso, a moto ou o condutor da moto? A Bianca já estava até lhe respondendo essa pergunta. A Bianca, acho que já tá, a convivência já está transmitindo por pensamento. A Bianca já colocou aqui, ó, quem deixa o veículo perigoso é o condutor. E eu ainda complemento até, viu, Bianca? Quem torna o veículo perigoso é o condutor que não tem a devida perícia ou que não tem a devida prudência. Mas é isso aí, Walter. Sobre essa questão, Walter, de se transformar a motocicleta como uma grande vilã. Sobre essa questão de se transformar a motocicleta como uma grande vilã. Qual é a sua opinião relacionado a essa falha? A falha está onde? A falha está na formação do condutor? A falha está na fiscalização? A falha está em qual o eixo desse tripé? Por que eu adivinhei que tu ia me fazer essa pergunta? E já posicionei essa foto aqui, porque
Assim ele aprende. Na verdade, eu digo que não aprende. Eu digo que eles são adestrados. Num circuito fechado, aonde ao lado dele ali só tem uma garrafinha d'água assistindo ele fazer o treinamento dele. Então veja, se uma pessoa aprende dentro de uma pista dessa, onde ele não tem contato com a chuva, com a areia, com os seixos que a gente tem nas pistas, com óleo, aí ele sai dessa proteção e vai para a rua enfrentar as adversidades do trânsito. Qual é a chance deste recém-habilitado, que foi treinado, né, que foi adestrado dentro de uma pista com toda a segurança possível, qual é a chance que ele tem na rua? Então, o nosso sistema de formação, eu digo que ele não forma nada. Infelizmente, ele é o maior causador de acidentes com sequelas em membros superiores, em membros inferiores, e muitos com tetraplegia, paraplegia e óbitos. Então, nós, educadores de trânsito, nós, observadores, nós, envolvidos com a questão trânsito, nós temos que ter a capacidade de propor mudanças na formação. O problema maior, no meu entendimento, respeitosamente aos demais, está na formação do condutor de motocicleta e extensivo também aos de veículos, carros. Porque quando ele sai desta adestração, ele não tem a proteção da pista. Ele tem carros, eles têm pedestres, eles têm animais e as adversidades do tempo. Agora, se houvesse vontade política, de qualquer que seja o administrador, de promover para um público que tem aí, que é partícipe de 1/4 dos acidentes, o que é muito alto, de forma, ali ó, não sai dali, só aumenta, já estamos ali perto de 32%, estamos falando isso a nível de Brasil. Esse público não carecia uma atenção melhor? Não carece de fazer as regulamentações possíveis e necessárias para os profissionais, porque nós somos o espelho dos não profissionais. O que nós encontramos no Brasil hoje? Nós encontramos a Lei 12.009, que vamos falar agora há pouco, a Resolução 410, a 356, que se encaixa. Se eu não cumpro as normas, eu sou punido, e tem que ser punido, porque eu não cumpri as normas. Mas, às vezes, o chefe do executivo, do municipal, não cumpre a Lei 12.009, fica tudo por isso mesmo. Aí eu me pergunto, por que as regras do trânsito não é semelhante ou não se cumpre como as outras regras? Por que no trânsito tudo é possível? Ah, eu não cumpro a lei, o administrador público, eu não cumpro a lei, está tudo certo, mas se ele descumprir, eu autuo ele. Então, são situações... Pois não. Ô, Walter, me diga uma coisa. Em relação ao motociclista, né, como você está bem colocando aí, e falou do poder público. A ONU, ela tem um propósito, né, global, que as vias sejam mais seguras para todos. E uma das propostas dela é que justamente que essas rodovias tenham técnicos, né, capacitados para propor uma segurança maior, tanto para o pedestre, para o ciclista, motociclista, né, para os veículos de pequenos, grande porte, e ainda qualificou, né, que essas vias deverão ter, até 2030, não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar para isso, que tenha no mínimo 3 estrelas, ou seja, um mínimo de segurança possível. E ela quer também que o motociclista até 2030, uma das ações, todos utilizem o capacete como responsabilidade. E você, como especialista nessa área, você acha que nós vamos conseguir conscientizar esse motociclista que ele realmente utilize esse capacete até 2030, todos, sem precisar a gente estar mandando? Tu quer uma resposta fática ou ficta?
Não. Por favor. Não, por quê? Tô cansado nesse caso. Se eu perguntar aos motociclistas, como eu pergunto sempre, o que é consciência? Como é que nós podemos definir quando a gente diz para eles, olha, vocês têm que ter consciência. E aí, como ficamos? E o que é a consciência? Consciência é aquela pessoa que tem o conhecimento da sua própria existência e capacidade de pensar. Se perguntar, de repente, para o motociclista, consciência é eu não fazer coisa errada. Tá certo? A consciência vai ficar na minha consciência se eu fizer algo errado. Mas, na verdade, não é só isso. A consciência, ela exprime que ele tem que saber que ele existe, que ele pensa, que ele deseja e percebe. Deseja e percebe. Então, Verdade. nós temos que trabalhar a consciência e fazer com que ele saiba realmente o que é o significado da palavra consciência. Esse último trecho seu aí, Walter, me fez lembrar muito um trecho do livro lá do Da Mata, né? Não sei se você já leu, é aquele Fé em Deus e Pé na Tábua, entendeu? Onde ele diz de que adianta termos bolevares franceses, ter o Código de Trânsito americano e veículos alemães, se não temos franceses, alemães ou americanos para utilizá-los e para respeitá-los. Então, eu acredito que é um fator fundamental isso. Então, outro dia até a gente estava comentando numa live, isso aí eu peguei até do Adelmo, o Adelmo fazendo um comparativo da pandemia com o contexto trânsito. Então, há pouco tempo atrás, a questão de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quem se imaginava fazendo a utilização das máscaras, fazendo essa higienização das mãos constantemente com álcool, porque o álcool agora, por mais que você tenha acabado de higienizar as mãos, de lavar as mãos, se você vê alguém passando álcool, automaticamente, é automatismo. Você vai lá e também passa o álcool. Entendeu? A máscara já é um item obrigatório. Então, essa consciência que foi formada, por que não também formar essa consciência dentro do trânsito? Por que não trazer esse automatismo para dentro do trânsito? Não trazer essa vinculação com o reforço negativo, de, se não fizer o uso do capacete, ou se não fizer o uso da vestimenta correta, ou o uso da viseira, você vai ser punido por isso, entendeu? Então, a pessoa ela tem que ter esse discernimento de que esse uso do equipamento é para garantir a sobrevida dele, é para garantir o direito dele de ir e vir, para garantir a saúde dele, para garantir a segurança dele e dos demais usuários da via também. Mas continuando ainda sobre essa questão, Walter ou Francisco, quem se sentir mais habilitado aí até, e a gente vai complementando, já falei para vocês, aqui é um bate-papo. Então, continuando ainda sobre essa lógica, Walter, sobre a questão de regulamentação, o que se entende hoje quando a gente vai tratar de regulamentação é que vai se cobrar mais, vai ter mais taxas, são mais impostos a se pagar, mas a regulamentação ela não é isso. Qual é o seu entendimento? O que é que você tem a dizer sobre esse gestor que está nos ouvindo agora, ou sobre o presidente de sindicato, presidente de associação que agora está nos ouvindo, ou que vai ouvir essa live depois que vai estar gravada, sobre a importância de se regulamentar, de se unir, de se tornar uma unidade em prol de um bem comum, principalmente no setor de duas rodas? Eu vou responder essa tua pergunta e vou pedir depois um espaço de 1 minutinho para me conectar o que carrega minha bateria aqui, senão eu caio com vocês aí daqui um pouquinho. Mas veja bem, vou complementar com uma resposta referente ainda ao capacete. Nós sabemos que a Lei 9.503, ela é para todo o território nacional. Mas, às vezes, nós encontramos alguém do judiciário que proíbe o uso do capacete, às vezes, em cidades, não vou citar nome aqui por respeito aos meus, que eu considero todo brasileiro conterrâneo, independente da cidade. Se nós sabemos que alguns estados aí, alguns municípios,
juiz decretou que não se usasse o capacete por causa de questão de assalto, roubos, essas coisas. Então, quando a gente se depara diante de uma decisão dessa, por incompetência, às vezes, do Estado em fazer como Estado opressor, fazer uma fiscalização devida, eu vejo que a norma, né, infraconstitucional, ela está sendo rasgada. Porque eu entendo que lei foi feita para se cumprir, e não para discutir e descumprir. Mas as decisões faz com que a gente queira que ele use o capacete, vem uma decisão judicial e diz, não, não precisa. Por isso que eu respondi para o Francisco ali que conscientizá-los do uso do capacete, enquanto a gente bate de um lado, tem um outro poder superior que diz que não. Aí o nosso trabalho é como um trabalho em vão, sem qualquer efeito. Sem qualquer efeito. Aí eu termino essa questão do capacete perguntando para vocês que nos assistem. Não vou nem perguntar para os dois colegas que faz parte da live, quero perguntar para vocês. Quanto é que vale uma vida? Alguém me diz? Deixa eu ver aqui do lado se escreveram. Não. É claro que vocês vão dizer que não tem preço. E se eu disser que tem? A vida tem preço. Como? Depende da capacidade financeira da família. Já chego lá onde tu me perguntou. O recém-habilitado sai e já acha que é piloto. E nada mais é do que um adestrado. Aí o pai vai e compra, sei lá, uma 500, uma 1000, uma Virago, sei lá o quê. Esse é o valor da vida dele, que ele não está preparado para conduzir. Ele não está preparado para parar esse veículo. Aí você chega para ele e diz assim, o que é força centrífuga? Que isso é um novo prato baiano, é um acarajé com outra coisa? O que é força centrípeta? Nossa, esse deve ser o acarajé quente, o outro deve ser o frio. Então, se nós fazermos hoje uma pesquisa de campo para saber o conhecimento técnico dos pilotos sobre a motocicleta, a gente vai levar um susto muito grande. Que nem ali a Cilce Feijó responde, a vida é muito valiosa. Realmente. Muito valiosa. Mas qual é o valor que você está dando para a sua vida quando a pista, quando a BR, quando as RS ou né, as pistas estaduais diz o máximo que tu pode andar é 100 por hora e tu vai lá e bota 180. Tu não está dando cabo à sua própria vida, já que ela é tão valiosa, por isso que eu falei que tem preço. Está no veículo que tu compra. Está numa pedra de crack que tu fuma ou que tu cheira. Pagou R$5, tua vida vale 5. E quando eu falo isso nas minhas palestras, as pessoas ficam pensando, mas cara, é um pouco fora da casinha, mas exatamente, eu sou um pouco fora da casinha, porque eu estou tentando demonstrar que as minhas atitudes é que vai dar valor à minha vida e à de terceiros, porque se eu não ceifo a minha, eu posso ceifar a de terceiro. Por isso que eu falo que tem valor. Eu valorizo a minha. E com isso, eu respeito as regras, eu procuro não exacerbar a velocidade da via, né? E muitas outras coisas também. As pessoas não sabem o que é uma pilotagem econômica. Será que eles sabem? Fica essas perguntas para a gente responder depois. E com relação à regulamentação, pela Lei 12.009, que foi a pergunta, não existe custo. Onde existe custo para implementar a lei? Ah, mas eu tenho que fazer o curso, mas se as empresas recolhem para o SESC Senat, o custo é gratuito. Mas se tu tem realmente valor à sua vida, tu vai te qualificar, porque R$200 num curso é muito barato pelo valor infinito da vida. Não é melhor tu te qualificar, pagar para te qualificar e ter sobrevida, do que não querer fazer porque está dando valor ao dinheiro e não está dando valor na tua vida, ser imperito, se envolver em acidentes, ficar sequelado, ficar tetraplégico, enfim, não é melhor?
Então, a regulamentação ela é barata com relação ao valor da vida. Claro, vocês sabiam, essa pergunta não é para os técnicos, né? Agora é para vocês que nos assistem. Vocês sabiam que quando o município não regulamenta os mototaxistas e os motofretistas, e esses se envolvem em acidentes, causa danos a terceiros, ele responde por responsabilidade civil, sendo um pouco redundante. Aquele que foi acidentado ou que foi lesado, o motociclista tem que responder pela sobrevivência dele, através de lucros cessantes, recuperação, e agora o INSS está cobrando destes na justiça que reponha os gastos por acidentes. Aí o motociclista vai dizer, não, mas eu não tenho condições, eu sou motoboy, eu ganho tão pouco. Quem seria o segundo responsável? Está lá no artigo 6º da Lei 12.009, responsabilidade solidária do município. Está lá. Basta o acidentado, basta o prejudicado. Se o motociclista não corresponder ou não responder por os danos, quem responde é o município. É isso que está acontecendo no Brasil. Os prefeitos estão criando para si próprios um passivo ou um ativo e passivo que vai custar caro depois. Vai custar caro. Para isso que a categoria tem um seguro de vida, justamente para isentar o município dessa responsabilidade. E quais as vantagens de regulamentar? Primeiro, o curso de 30 horas. Apesar de que eu não sou muito favorável a ele. 30 horas de prática? Ah, mas, poxa, teria que ser... Aliás, desculpa, 25 horas 5 horas de prática, falei errado, 25. perdão. E 25 de teoria, perdão. Nós não precisamos de teoria tanto assim, nós precisamos de prática. Como que para o veículo? É 70% de frenagem na roda dianteira e 30% na traseira. As motos hoje que vêm com ABS, elas já funcionam simultaneamente, mas e os que não têm? Ele aprendeu isso lá no CFC? Pode ser que ele tenha aprendido, e não estou aqui condenando o CFC, sou defensor do CFC e dos meus colegas instrutores. Por quê? Porque o sistema não nos permite fazermos uma aula decente. Como a colega, se não me engano, a Salsa falou agora há pouco, é pouco tempo para se tirar a CNH, e eu digo o seguinte, que ela é muito cara pelo pouco que se ensina e muito barata pelo que deveria se ensinar. O cidadão devia sair de lá como sai, entre aspas, de uma faculdade. Bem mais preparado, apesar que mesmo saindo de uma faculdade, ele vai se preparar mais fora dela na prática do que na teoria. Então, o que nós precisamos é de prática. Mas esse curso dá uma amplitude maior sobre ética, sobre cidadania, sobre meio ambiente. A pessoa sai de lá com outros pensamentos, por mínimo que seja, mas sai. Aí nós vamos lá na resolução 356, os itens de segurança, capacete, antena corta-pipa, né, aquela sinalização no baú, eu a condeno, eu não vejo ela vantajosa, porque aquelas fitinhas ali não me contemplam, mas vamos respeitar porque está na norma, sabe? Deveria se inventar o black light pro baú, daria muito mais resultado. Assim como nós andamos com a luz, com o farol dianteiro aceso, deveria-se ter uma iluminação, assim como os próprios freios da moto, luz vermelha, para dar a entender para quem está atrás. Porque de frente, quando nós estamos vamos usar esse termo, na escuridão, um farol ao contrário já resplandece, né? O verde dos coletes. E a traseira fica como? E quando o motociclista está levando um passageiro, que sinalização que ele tem, a não ser aquela mínima, aquela minúscula luz do freio? Então, são situações que a gente teria que se rediscutir. E, aliado a isso, nós temos todo, infelizmente, o despreparo dos motociclistas, né? Que vem da formação. Mas qual a outra vantagem de se regulamentar? Fazer uma analogia aqui. Comprar os veículos assim como os taxistas compram, com desconto. Aqui no Rio Grande do Sul, eu consegui a isenção do IPVA para todos os mototaxistas. Ah, mas tem lei para isso? Tem. É a mesma lei do táxi, está lá escrito. Só ir na ouvidoria do Estado vai encontrar.
Está dizendo lá, todos os veículos de transporte passageiro é isento de IPVA. Foi feito para as motos? Não, mas é uma lei que abrange também os motociclistas. E os colegas aí da Bahia, seja dos municípios do Francisco, seu, Thiago, não sabia? Basta eles se regulamentarem para se isentar no pagamento do IPVA. Não é grande coisa, mas já é uma conquista. Aliada a isso, a isenção do IPVA, de ICMS, que vai dar ali por volta dos 25%, isso também é uma forma de ganhar dinheiro. Por isso eu defendo, conforme está no artigo 139b da Lei 12.009/09, a competência do município. Agora, tem municípios que às vezes eles fazem leis que afrontam a lei nacional, ela acaba caindo numa DIN e sem efeito. E outra coisa também, não é lei, é um decreto. A lei já existe, é a 12.009. O município apenas tem que se fazer um decreto. Até porque houve um julgamento no STF sobre essas leis municipais e a decisão do STF é que não se faz uma lei sobre outra lei, mas se regulamenta através do decreto, conforme o artigo 139b, e também não vem da Câmara de Vereadores, porque aí vai gerar o famoso vício de origem, que se torna ela também sem efeito. E é tão simples, né? Eu penso que é tão simples regulamentar. 21 anos, 2 anos de habilitação, motocicleta até X cilindrada, os equipamentos de segurança, o curso, ser MEI para os mototaxistas, que isso é uma autorização, ou uma concessão, ou uma permissão, enquanto que os motofretistas, eles são MEI, prestador de serviço de teleentrega, que pode ser através de vínculo empregatício, ou de forma autônoma. Não sei se era especificamente essa pergunta do amigo, mas o que for faltando vai me cobrando aqui que a gente vai falando. Não, com certeza, foi muito além. Como sempre. Eu vou pegar meu cabo aqui enquanto o amigo faz um comentário aí. Não, tranquilo. Muito bem explicado, eu acredito que todos que estão acompanhando aí acabaram por entender isso, mas é uma realidade que a gente vive, que é o pessoal que está acompanhando a gente aqui, o pessoal que é da região, o pessoal principalmente aqui da região Nordeste, sabe muito bem dessas bizarrices que você citou, amigo. Então, a gente já teve alguns casos. Aqui na Bahia eu não tenho ciência de algum município, mas em outros estados aqui da região a gente já teve de até, inclusive com faixa de horário. Eu não sei se o colega Walter sabia disso, mas eu já vi leis municipais com faixa de horário. É proibido o uso de capacete a partir das 18 horas. Então eu fiquei imaginando, 18 até 18 tem acidente, depois das 18 já não tem mais, entendeu? Então são algumas coisas esdrúxulas que acabam por permear esse meio e trazer uma vulnerabilidade ainda maior para essa categoria. Mas eu toquei nesse assunto até, Walter, porque essa questão da regulamentação é uma questão que traz segurança, traz uma segurança jurídica, como você bem citou aí, traz a segurança enquanto formalização. Poxa, o cidadão ele tem uma formalização de que ele é um prestador de serviço, ele vai ter sua carteira assinada, ele vai contribuir para o INSS, ele vai ter um auxílio-doença, se for o caso dele se afastar, entendeu? E traz também uma segurança para o lidar dele com o seu trabalho. Então, eu citava anteriormente, o colega Francisco aí é profissional, motorista profissional, atua na área com os treinamentos e ele sabe do que eu estou falando. Eu vou pedir até você para comentar sobre isso, Francisco, sobre a importância da qualificação técnica enquanto condutor profissional, enquanto motorista profissional e enquanto também motociclista profissional. Francisco, se você puder comentar sobre esse tema aí, você que é da área aí do transporte rodoviário, se puder auxiliar aí. Sim, realmente nós devemos atentar para esse detalhe de treinamento, porque nós, como rodoviário, né, como da parte de interurbano, seja ela municipais, intermunicipais, temos treinamento constante. E se for na parte de fretamento, todos que trabalham com fretamento, as empresas exigem que nós tenhamos X treinamento por ano, né? Que é dividido isso
nas semanas, nos DDS, digamos assim. E toda vez que houver acidente, né, um sinistro, toda vez que houver um sinistro, todos têm que ir para a sala de aula. Todos têm que tomar um curso de reciclagem. Por quê? Porque houve um incidente, houve um sinistro. Para que isto? Para que todos possam saber daquele sinistro e partir daquele ponto, não ver onde que falhamos, onde houve a falha, né, desse sinistro, para que possamos resolver coletivamente, para não acontecer mais esse sinistro em determinados locais. No caso de motofretista, né, e mototaxista, eles deveriam, né, eu creio que nosso amigo Walter pode responder isso com mais pertinência, ter a mesma formação, né? Como o Walter falou, o custo é muito baixo, para preservar essa vida. Então, devemos realmente focar para esse detalhe dos treinamentos, não simplesmente do lado do dinheiro, né? Naquele corre-corre para conseguir mais um passageiro ou conseguir mais uma encomenda, mas pensasse na segurança, tanto dele, principalmente, quanto dos demais. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Alan. Ele me pergunta, não sei se o Thiago viu essa pergunta. Vi sim, já estava aqui engatilhado para perguntar. O Alan, na realidade, é o Paulo, né, que está utilizando aí o Instagram do filho dele, Paulo Roberto, lá de Salvador, Walter. Ele pergunta o seguinte: Walter, o que você teria a aconselhar para uma pessoa que estaria pensando em começar a andar de moto? Eu aconselharia ela a andar de moto, se ela está pensando. Porque se ela só apenas está pensando, ela não vai conseguir. Então vamos para a prática. Mas eu gosto de fazer algumas brincadeiras para não se tornar uma live pesada, né? É tão gostoso conversar rindo, ainda mais o público baiano que eu já tive na Bahia, no sindicato, fazendo palestra e tal. Já tive na FENASDETRAN, meu grande amigo, o presidente. Enfim, o Mário deve estar acompanhando a gente aí, o pessoal da FENASDETRAN tá junto. O Mário é um grande parceiro, um lutador também pela educação no trânsito, cujo aqui merece os meus aplausos e desejo a ele um grande abraço. Eu estive na Bahia, fiquei aí por 4 dias num encontro, seminário do FENASDETRAN e consegui conversar com vários motociclistas, sempre alegres, sempre sorridentes. Esse povo aí é fantástico. Então aqui meu abraço a toda a Bahia, o meu reconhecimento do bom humor e das brincadeiras, assim, suma importante. Mas vamos lá. Eu aconselho a pessoa a andar. Mas de que forma? Assim que ela se habilita no CFC, que é o caminho ideal, ela deveria procurar um curso à parte antes de adentrar na rua, para ela ter os conhecimentos técnicos. Porque lá no CFC, quando ele pega a prática, que eu chamo de adestramento naquela pista que mostrei agora há pouco, por foto, na maioria das vezes, nós instrutores, que eu também sou, a gente fica sentado na cadeira olhando a pessoa praticar. Não se tem o que fazer ali além disso. Não se tem o que fazer. Então, se ela sair do CFC, procurar um outro curso, extra CFC, eu te garanto que a chance dela se acidentar, como já falei e repito, perder membro superior, que pode ser o braço, membro inferior, perna, né? Vir a ficar tetraplégico, paraplégico, enfim. Vai ser bem barato esse curso, porque ela vai ter uma noção totalmente diferente daquilo que ela aprendeu no CFC. Quer ver uma pergunta interessante? Que eu sempre faço. Vocês sabem, olhando a placa, só pelas cores, vocês sabem para que ela serve? Qual é a placa de regulamentação, de advertência, de indicação? Eu gosto muito de, quando eu vou fazer palestra, eu levo sempre os meus slides das cores para saber se as pessoas sabem pelas cores ou pelo que se indica. A grande maioria não sabe as cores. Grande maioria. Então, se tem aí as revendas de moto, vou citar nome aqui, não por propaganda, mas para os colegas cobrarem. A Honda, a Yamaha, eles têm aqueles caminhões que eles enviam na cidade e dão treinamento sem qualquer custo. Fazer uma outra analogia aqui. Se
um jogador, um time de futebol, que eu gosto muito, por que que eles treinam todos os dias? Para ficarem bons naquilo que faz. Agora, como é que um motociclista sai do CFC com apenas um adestramento, um aprendizado, sem praticar, que chance ele terá? Agora, os profissionais que já estão há muito tempo, e é difícil achar um profissional que não se envolveu em acidente, inclusive eu fui mototaxista, me considero até hoje motofretista, na prática por mais de 10 anos. E tudo que eu aprendi na rua, e depois, após as minhas graduações, que eu fui aprender exatamente no CTH da Honda, de outras marcas, da Yamaha, e outras que estão vindo e se oferecer, eu vou fazer. Não porque eu quero fazer, porque quanto mais eu praticar, quanto mais eu aprender, mais a minha vida corre, menos a minha vida corre risco. Agora, quando eu só vou no CFC e digo, lá tá bom, não vou gastar mais dinheiro com isso, tu tá dizendo, não estou valorizando a minha vida. E quando for andar de motocicleta, não se esqueça que ela tem que estar com os 2 pneus ao chão, e não apenas o traseiro ou o dianteiro. Ela não foi feita para isso. Ah, tu quer andar nos corredores? Perfeito, foi vetado, artigo 56 do CTB, e mantiveram o veto. Mas pelo menos uns 30, 40 metros antes, já olha, vai devagarzinho, não precisa acelerar e fazer aquelas curvas, mostrar que é bom. Sua buzina também não vai tirar os carros da frente, né, Walter? Nada. Vim te fazer essa pergunta dos corredores, Walter já adiantou. Muito obrigado. Vai falar com o Vindo de especialista. ti, eu aceito esse título. Mas eu acho que não sou merecedor, porque a gente aprende mais do que tudo. Aí, pelo menos 30 metros antes, 40 metros antes, vai devagar. Já olha para a calçada, já olha entre os carros. Porque o pedestre, ele é danado. Parou o carro, se ele tiver 10 metros da faixa de pedestre, vou passar por aqui mesmo, os carros estão parados. Aí vem o motociclista, se ele tiver desavisado, pronto. Aí depois os carros deixam lá o motociclista com o pedestre acidentado e vai-se embora. Vocês sabiam? Não sei se dá para ver aí. Fonte PRF. Dá para ver aí, não? Dá sim. Então, tá um pouco invertido, mas... E se eu fizer assim, será que fica certo? Virar de ponta cabeça dá certo? Acho que não dá, né? Mas eu leio. Não. De 7 de 10 acidentes, 34% dos motoristas é por distração. E qual é o maior fator de distração que nós temos hoje no trânsito? Esse aparelho que nós estamos falando. Quando ele faz aquele, a pessoa já se apavora, já quer pegar, esquece do volante, esquece do guidão, esquece de olhar para frente. Foi. Na realidade, Walter, fazendo até um comparativo com isso, eu acredito que com a digitalização dos documentos agora, raramente vão se aplicar a multa por esquecer documento em casa, porque o documento agora está no celular, a pessoa não fica sem o celular, então, consequentemente, não vai ficar mais sem o documento, pelo menos, né? Mas, pelo menos. Tratando ainda sobre esse assunto, Walter, você e o Francisco, sobre essa temática de segurança, foi vetado a questão da proibição das motos circularem no corredor, mas também vieram algumas regulamentações. Uma regulamentação interessante, que eu acredito que não é do conhecimento da grande maioria, Walter, é a questão da criação da zona de espera para motociclistas. O bolsão de espera, como é chamado também. Ela foi criada em caráter experimental, né, por meio da resolução, e agora, pela 14071, foi regulamentada definitivamente, entrando em vigor desde o dia 12. Eu queria que você comentasse um pouco sua opinião técnica sobre essa questão desse bolsão. Ele auxilia, ele ajuda, ele atrapalha mais do que ajuda ou ajuda mais do que atrapalha? Tu vê como é que o nosso país, de certa forma, é atrasado, né? Foi regulamentado agora e lá fora já existia, ó. E um detalhe, amigo, detalhe que eu não posso deixar passar em branco, infelizmente até.
Foi se regulamentado, no entanto, não existe ainda a infração para o condutor de veículo de 4 rodas que estaciona dentro desse bolsão. Então, parafraseando o Juliver aqui, é mais um retalho nessa colcha. Por isso que eu te disse que essa 14.071, ela deveria ser, os técnicos deveriam ser ouvidos assim, muito mais do que se foi. As audiências públicas, onde as pessoas não puderam participar por um problema ou outro, deveriam ser realizadas assim com mais ênfase, assim, com mais tempo. Eu entendo que esse bolsão, ele é de suma importância, já deveria ter existido já há 10 anos, 15 anos. Porque os motociclistas, devido à quantidade, por causa do preço da gasolina, veículo barato, todo mundo comprando motos, tem aí, foi publicado há poucos dias, que as fábricas não estariam entregando, né? Tem gente na fila de tanto que se vende devido ao alto custo da gasolina e a economia que esse veículo provoca, tanto para trabalhar como para deslocar casa-trabalho, trabalho-casa. Quando se tem esse bolsão, termina-se com o conflito que fica no corredor dos carros, porque a preocupação dos donos de carrões, como dizem, é perderem os seus retrovisores ou terem os seus veículos riscados. Aí gera-se esse conflito. Agora, ele vai lá à frente e pela moto ser rápida, bem mais que o veículo na arrancada da sinaleira, o motociclista terá a visibilidade melhor do pedestre, quem está atravessando na faixa de pedestre e vice-versa. Porque anteriormente, antes da implantação dos bolsões, que a gente conseguiu só meia dúzia na capital Porto Alegre, através de uma lei municipal. E agora, com a regulamentação, espero que toda Porto Alegre seja tomada desses bolsões. Não só lá, aí na Bahia, em todo o Brasil. Porque, veja, essa visibilidade pedestre-moto, moto-pedestre, esse conflito a gente terminou com ele e também terminou com os corredores. Isso é de suma importância, de muita importância. O que será que diz o artigo 22 do CTB? Qual é a competência do município? Não é regulamentar, não é planejar, não é fazer executar? Já deveria ter exigido que isso aí... Aquilo que não atrapalha, contribui, ótimo. Precisou vir uma regulamentação municipal, uma regulamentação federal para poder colocar os bolsões? Isso é fantástico. Eu aprovo na íntegra, na íntegra, na íntegra. Quero fazer uma outra pergunta aí aos nossos participantes. O que é ética? A ética é não fazer a coisa errada, mas aí a consciência seria a mesma resposta. O que é ética? Aliás, a ética faz parte do nosso título aí do Maio Amarelo, né? O que é ética? Respeito da essência das normas e valores. Essa semana eu bati um papo com um cara, gente boa ele, e eu vou passar essa experiência para vocês fazerem o mesmo. Pega um espelho na tua casa, ou no banheiro, ou no quarto, para diante dele e troca umas ideias. Se tu tá agindo eticamente, se tu tá agindo com a cidadania, né? Tu é um cidadão de qualidade, tu é um cidadão que respeita as regras. Entra no banheiro e conversa com esse cara, faz o que eu fiz. E, aliás, eu faço sempre. Eu sempre me questiono. Está cumprindo as regras? Está sendo exemplo no trânsito? Por que os motociclistas é considerado baderneiros, kamikazes? Ah, eu tenho que entregar a encomenda rápida porque meu patrão me pediu. E para isso tu vai desregrar, tu vai descumprir as normas de trânsito. Então, meus colegas, eu acho que a gente tem que trabalhar desde o começo, primeiro a consciência, a ética, a cidadania, segurança e saúde. Porque se nós discutirmos como pilota uma moto, como faz, como deixa de ser, a gente não vai conseguir porque ele não aprendeu isso no CFC. Ele não aprendeu. Ele aprendeu a primeira chuva. Se esconde atrás de uma marquise. Não vai atrás debaixo de árvore não, que cai raio, pelo amor de Deus. Aí tá fugindo de uma morte, vai pegar outra. Não façam isso. Para debaixo de uma marquise ou de um viaduto. 30 minutos.
Vocês não vão estar perdendo 30 minutos de correr, vocês vão estar ganhando. Que a primeira chuva vai lavar o asfalto, vai estar escorregadia, assim, uma coisa absurda. Ela vai lavar o óleo da pista, vai tirar a areia, a borracha. Aí, ó, chique. 30 minutos depois a pista tá, mesmo com água, mas tá 10 vezes, 20 vezes mais segura do que na primeira chuva. Pare. Não te arrisque. Volta na minha pergunta. Para em frente ao espelho e pergunta quanto vale a tua vida para ti mesmo. E vê se compensa o risco. Não compensa o risco. Excelente, Walter. E vocês sabem, quem menos desvaloriza a vida de cada um de nós, infelizmente, é o Estado. Porque quando morre um membro da família, a gente está assistindo isso aí na pandemia, que eu já perdi primos de 30 anos, vó de 84, vários amigos. A perda de uma pessoa numa família é um estrago, é uma dor irreversível, é um sofrimento. E sabe quanto que vale uma vida para o Estado? Apenas um número estatístico. Ah, morreu mais um. Ah, reduzimos acidentes com mortes. Mas vai lá perguntar para a família a dor dela. Por isso, meus colegas, né, que estão aqui participando conosco, escrevendo, manda as perguntas aí, Thiago. Uhum. Não, a Leila está comentando aqui que lá em Jacobina, cidade aqui da Bahia, foi implantado os bolsões há uns 4 anos e muita melhoria, conforme você informou. Aqui em Vitória da Conquista também a gente está implantando agora, são cerca de 18 bolsões para motociclistas. Lembrando também que é compartilhado também para o ciclista, tem algumas vias aqui que a gente tem, ciclovias, então também esse bolsão é compartilhado. Mas a gente está chegando no final, a conversa boa. Vai isso não, tá tão bom. A gente precisa, e já de antemão, eu já quero agradecer, Walter. E vou lhe dizer que a gente vai incomodar novamente, né, Francisco? O Adelmo aí que está acompanhando. A Bianca, agradecer também a Bianca pelo convite que foi feito. E a gente pretende chamá-lo outras vezes, porque essa temática, para você ver, a gente já está chegando no final aqui, e passou rápido, papo gostoso, flui bem, entendeu? Mas para finalizar, eu vou pedir o Francisco, e logo em seguida você, Walter, trazendo essa analogia que foi feita e até essa dica, chegando em casa hoje eu vou cair de frente para o espelho e ter um diálogo ali. Então, eu queria que vocês deixassem aí um estímulo a esses condutores de 2 rodas, tendo em vista que a nossa temática é justamente trazer o respeito e a responsabilidade para que cada um pratique dentro do trânsito, porque é muito simples eu cobrar do órgão fiscalizador, cobrar do Estado, cobrar do município, do gestor, e não está fazendo por onde isso acontecer. Então, eu queria que o Francisco deixasse aí sua mensagem aí de respeito e responsabilidade para os motociclistas, e logo em seguida você também, Walter, e agradecer mais uma vez, em nome do Observatório Nacional, em nome do Movimento Maio Amarelo, dos representantes Maio Amarelo aqui da Bahia, e dizer que, mais uma vez, a gente vai lhe chamar outras vezes e outras virão. E assim que essa pandemia passar, a gente espera ter sua presença aqui dentro em breve também, para agraciar a gente com o seu conhecimento e também para a gente trocar essa bola aqui e conversar um pouco mais sobre o tema. Boa noite, né? Peço desculpas que no começo meu áudio estava sem, não pude fazer a interpretação, mas o tempo é curtinho, na próxima a gente faz a introdução. Mas em relação aos motociclistas, o que eu deixo como mensagem para ele é que eu gostaria mesmo que eles atentassem para os itens de segurança, né, de verdade, e que não atentassem para as legislações de trânsito e as sinalizações, que ele procurasse cumprir mais. Né? Esse é um desejo que eu tenho, que eles mantenham sempre seguro. Né? Que eu entendo que a categoria é sofrida, que é uma categoria que tem que levar o pão para casa, mas pense, como diz Walter, pense quanto vale a sua vida. Essa é a mensagem que nosso amigo Walter sempre fala, ele está certíssimo. Com você, Walter. Eu vou tomar mais alguns minutinhos, porque esse troço tá tão bom, eu não tô querendo sair daqui. Tá que nem, olha, faz tempo que eu não vou na Bahia.
Faz tempo que eu não vou na Bahia e tô doido com um acarajé que vocês não sabem. E assim que terminar essa situação toda, eu quero estar aí com vocês, porque eu gosto de falar na prática, subir na moto e mostrar, porque falar é muito fácil. Costumo dizer que até periquito fala. Quero ver fazer. Ou papagaio, né? Depende da região. Então eu gosto de sentar na moto e mostrar, mas a única coisa que eu não sei fazer é andar com uma roda só, né? Porque ela tem duas, então não tem como. Mas olha, tô vendo aqui as inscritas, pessoas que também te conhecem, dizendo que tu é de Vitória, Thiago. Tantas pessoas ali, assim, ajuda, deve ser isso. Muito obrigado pelo excelente, muito obrigado pela oportunidade. Mas vou tomar mais uns minutinhos de vocês para dizer o seguinte. Vocês já fizeram o discurso da educação do trânsito, né? Que o trânsito tem que ser educação, educação, educação. Esse é o discurso mais falacioso que eu já ouvi em toda a minha trajetória. Sabe por quê? Porque o artigo 74 do CTB diz que a educação de trânsito já deveria estar nas escolas. Aí nós vamos mudar. Está lá no artigo 74. E no 316, quando entrou o CTB, diz que dia 240 dias para implementar. Vai fazer 20 anos. De quem é a falha? Eu quero discutir educação nas escolas. É lá que vem. Quando esses jovens, essas crianças aprendendo, chegarem à idade adulta de fazer habilitação, aí sim a gente vai ter um trânsito seguro. Caso contrário, eu não vejo. Caso contrário, eu não vejo. A gente vai continuar tentando ensinar aquilo que eles tiveram oportunidade de aprender lá atrás e as nossas autoridades coibiram, o que é uma pena. Então, respeito e responsabilidade, sabe onde é que está? Na empatia. Sabe o que é empatia? Pois é. Está na empatia. Por que eu vou ser melhor que o outro? Por que eu sou um cidadão, né? Às vezes até passo uma maquiagem para ficar bonito no vídeo, me mostro comportado, educado, gentil, dou a preferência, sou empático. Mas e a hora que eu subo no carro, como é que é meu comportamento? Ou na moto? Será que eu sou o mesmo cidadão gentil? Dou preferência, não discuto, não brigo, não quebro o retrovisor, não me atropelo. Será que dentro do carro eu não me transformo aquele cara protegido pelas latas que tem conserto? Porque dependendo do causa, da causa que tu provoca, não tem conserto. Então, respeito e responsabilidade. Você é ético? Ético. Respeito e responsabilidade. Você é um cidadão? Pratica a cidadania? Por que eu quero ser melhor que o outro? A gente não veio do pó, não é para ele que voltaremos? Se até a maior árvore nasceu do pó, por que eu vou ser melhor que o outro? Não sou. Por isso que eu estou aqui para aprender. Pensando assim, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, para a Bianca, para esse público aí, viu, Thiago? Parabéns, é um público bem participativo, como isso é maravilhoso. Querem saber? Me chama para fazer outra amanhã, vamos pegar um tema específico e esgotar ele. A gente sai do genérico e pega um específico. Hoje nós vamos falar só da Lei 2009. Ótimo. Vamos sim. Amanhã... Vamos sim. O Instagram acaba limitando um pouco a gente, mas vamos para a próxima. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá joia? E queria finalizar aqui deixando essa frase do Walter. Vamos hoje ter aquele diálogo com o espelho aqui, vamos provocar esse diálogo, vamos ver qual é o meu comportamento, o que eu estou fazendo para melhorar o trânsito. Meu comportamento no trânsito está sendo ético? Então, para finalizar, eu queria deixar esse pensamento. Excelente ponderação, Walter. Você não vai fugir da gente não, viu? A gente vai atrás. Francisco, boa noite, meu irmão. Boa noite, pessoal. Valeu. Querido.